É, meus amigos, todo ciclo tem o seu fim, cara. Toda história tem um desfecho, entendeu? E todo herói um dia tem que partir. Goku, para sempre, será lembrado. Pois é, meus amigos, no vídeo de hoje nós iremos ver a história completa do Monstroverso, todos os 5 filmes resumidos, com bastidores, curiosidades e obviamente a opinião do Tio Geek a respeito destas pérolas do cinema e da 7ª arte, na verdade. Tem alguns filmes aqui que são meio tenebrosos, né? Mas simbora conferir esta bagaça agora, incluindo o recente filme que tá nos cinemas, tá? Godzilla vs Kong, o Novo Império. A gente vai comentar também a história desse filme no vídeo de hoje. É verdade. Hello, my friends, Geek na voz. E cara, se tem uma coisa que em todo santo vídeo, é sério, todos os vídeos vocês me perguntam, é em relação a qual é o meu software, qual é o meu programa de edição que eu utilizo para poder editar os vídeos aqui do Mundo Geek, né? Os vídeos mega elaborados. E cara, boa parte desses vídeos eu simplesmente utilizo o Wondershare Filmora, como por exemplo esse vídeo aqui que vocês estão vendo. Eu tô editando ele pelo Filmora. Gostei. Agora você tá falando a minha língua. E além de ser um software de edição bem fácil, bem prático de você utilizar, você não precisa ser um expert na função para poder realizar, tanto é que, como eu disse, alguns vídeos aqui bem práticos, mais rápidos, a gente utiliza a Filmora com frequência, mas a Wondershare Filmora está lançando a sua versão mais recente, né, que é o Filmora 13, e ela está equipada com algumas ferramentas avançadas e eficientes de inteligência artificial, cara, exatamente, AI para edição de vídeo. Parece uma loucura só de pensar nisso. Eu tô falando, inteligência artificial em algum momento vai dominar o mundo. Eu vou programar um robô daqui a alguns anos para estar falando aqui essas coisas que eu tô falando. E eu vou estar sentado no sofá. Olha, nossa, progresso. Como, por exemplo, a edição com assistente de IA. Então aqui eu digito para IA: eu quero remover todos os segmentos do vídeo que não tem som. E o que o Filmora faz, a inteligência artificial, ele te dá o passo a passo para cortar o que você não vai utilizar na sua edição, cara. E além dessa, tem a máscara inteligente de IA, né, que também é bem interessante e prática, como vocês estão vendo. Tem o removedor de voz, que também é bastante útil, né? Então, por exemplo, se você quiser separar a voz de um cantor do fundo musical, eu consigo através do IA do Filmora, né? Como vocês estão vendo aí. Nada mal. Tem um gerador de música também, que particularmente é uma das ferramentas que eu mais utilizo e que facilita aí muito a minha edição. Tem o criador de miniaturas também, né, para você que não tá com muito tempo aí para poder mexer em outros softwares de edição, para poder criar sua thumbnail, além de inúmeras outras opções, cara, é muita coisa de inteligência artificial que tem no Filmora. Fora que tá chegando a Páscoa também, tá? E o Filmora tá aí para te ajudar com a estética dessa época, pô, é Páscoa. Hey, honey bunnies. Então, por exemplo, com o Filmora você pode utilizar o recurso de gradação de cores para dar aos seus vídeos uma aparência nostálgica, né? Você pode também utilizar o recurso de edição de texto do Filmora para poder adicionar instruções interessantes aí aos seus vídeos. Você pode usar o recurso de tela dividida do Filmora, né, para contrastar pais e filhos. Você pode adicionar adesivos e elementos gráficos, né, como chapéus de festa, caixas de presente, bolos e muito mais para poder enriquecer o seu conteúdo e do seu vídeo. Além, é claro, do recurso de máscara inteligente do Filmora para poder trocar de rosto com seus personagens animados favoritos, cara. E é bem fácil e prático fazer isso. Tem razão. Então, caso vocês tenham interesse no Wondershare Filmora, e vão por mim, novamente o Tio Geek recomenda, porque a gente utiliza o Filmora em alguns vídeos aqui no Mundo Geek, clique aí embaixo no primeiro link da descrição para poder conhecer simplesmente o editor mais prático e fácil de edição de vídeo que existe no mercado. Vão por mim, Filmora é muito bom. Godzilla. Nossa história começa em 1954 com o filme Godzilla, né? Porque um predador alfa pré-histórico foi atraído pelo governo na tentativa de matá-lo com uma bomba nuclear, né? Safados. Porque desde os anos 50 eles já tinham conhecimento do monstrão, cara. Olha só que plot. E aí 50 anos se passaram e em 1999, que foi o ano que eu nasci, ó que maravilha, os cientistas da Monarca, né? Ishiro Serizawa e a Vivian Graham investigaram o esqueleto de um monstro semelhante ao Godzilla em uma caverna desenterrada lá nas Filipinas, cara. Longe pra caralho. E lá no Japão nós conhecemos o Joey Brody, né, que parece muito com Heisenberg, que mora junto com a sua esposa Sandra, que trabalham lá na usina nuclear de Jandira. E na certa foi tanta metanfetamina ao longo dos anos que chega o Joey se esqueceu que era aniversário dele. Feliz aniversário. O quê? É sim. Eu esqueci completamente. Quem é que esquece o próprio aniversário? Droga, muita droga. You're goddamn right. Só que aí um tremor acaba atingindo o reator da usina e o Heisenberg não teve outra opção a não ser fechar as portas antes que a sua mulher e sua equipe pudessem escapar. Meus amigos, essa cena de abertura de Godzilla foi simplesmente sensacional, cara, porque logo de cara a gente já vê o quão subaproveitado foi o personagem do Bryan Cranston, do Heisenberg, porque pra mim ele é disparado o melhor personagem desse filme, é o cara que entrega a melhor atuação e logo de início a gente já vê a tensão que rola em cima do núcleo familiar dele, né, velho? Porque, pô, vai
vai salvar a esposa, ou então uma cidade inteira que poderia ser, sabe, exposta à radiação. Essa cena foi uma tensão dos infernos. 15 anos depois, o filho do Joey, né, que é o Ford Brody, um oficial da Marinha dos Estados Unidos que lembra muito o Mercúrio e o Dave de Kick-Ass, retorna de uma viagem para ficar com a sua esposa Ellie, né, que lembra muito a Feiticeira Escarlate, e o seu filho Sam na cidade de São Francisco. Rapaz, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate tiveram um filho. Olá. Só que aí o Mercúrio, ele teve que interromper o seu incesto, só que aí o Ford, ele teve que interromper o seu momento com a Ellie, né, porque ele teve que partir imediatamente pro Japão, cara, porque o seu pai, o Heisenberg, foi detido por invasão na zona de quarentena de Janjira, que é justamente o local onde ficava a antiga usina que ele trabalhava, né, que foi onde a sua esposa, infelizmente, bateu as botas. Só que o Heisenberg, meus amigos, ele tava determinado em descobrir o real motivo, né, do colapso natural que aconteceu naquele dia, que infelizmente levou a sua esposa, e ele consegue convencer o seu filho Ford para irem até a zona de quarentena para poder buscar informações na sua própria casa que estavam simplesmente perdidas. Só que o Heisenberg, meus amigos, ele sabia que o que havia acontecido naquele dia não foi um mero colapso natural, cara. E adivinha onde que ele teve que recorrer a esses dados perdidos? Exatamente, disquete. Porque a casa inteira virou cinza, né? Mas o disquete, meu amigo, inteiraço. Tô falando, cara, hoje em dia não se fazem mais produtos como antigamente que duravam uma vida, sabe? Celular Nokia tijolão, disquetão da massa. Hoje em dia o seu celular iPhone cai no chão, você já começa a chorar porque quebrou. Não vai dar! Só que aí eles são capturados e levados para uma instalação nas ruínas que simplesmente abriga uma enorme criatura que vinha se alimentando dos reatores da usina há 15 anos e emitindo pulsos eletromagnéticos ao longo do tempo, mano. Olha só essa jogada por debaixo dos panos. E o Joey, o Heisenberg, ele avisou, meus amigos, ele alertou, gente, tem coisa braba vindo por aí, pelo amor de Deus, não é um mero colapso natural, cara, acorda pra vida. E olha o que aconteceu, Insetão tá livre. Não falo mais com você, eu já cansei disso! O Muto simplesmente despertou, destruiu o local inteiro e o Joey Eterno Heisenberg ficou gravemente ferido e depois bateu as botas, né, cara? Momento triste, melhor personagem, pô, um minuto de silêncio, vai em homenagem a ele. Não, desculpa, não temos um minuto. Mas aí também vamos aliviar, vai, coitadinho do Ford, né, do filho do Heisenberg, né? Pô, perdeu a mãe quando era moleque, agora perdeu o pai, velho. Esse moleque só se fode. Só que antes de bater as botas, meus amigos, o Heisenberg, ele disse uma frase que só comprova a minha teoria de que o Monstroverso é uma espécie de Marvel com titãs. De qualquer maneira. Rapaz, no Monstroverso a gente tem quem? Tem o Loki, tem a Capitã Marvel, tem o Nick Fury, tem a Feiticeira Escarlate, tem o Mercúrio, tem aquela mina lá de Pantera Negra. Meu amigo, ó, o Geek aqui tá de olho, rapaz. Eu entendi a referência. Aí o Serizawa, né, e a Graham se juntam a uma força-tarefa da Marinha nos Estados Unidos, liderada pelo almirante William Stans, pra procurar o desgramento do Muto, velho. Mas aí a gente descobre que o projeto Monarca foi criado para poder estudar secretamente o Godzilla e monstros semelhantes e que também o Muto foi quem causou aquele colapso lá em Janjira que matou a mãe do Ford, cara, a esposa lá do Heisenberg. E segundo o Serizawa, o Godzilla seria o equilíbrio da natureza, né? O equilíbrio para a humanidade. Bom, equilíbrio para você aí em Nova York, né? Porque eu não quero aquele bicho aqui na Bahia destruindo tudo. Essa piada aqui não. E aí o cara que só se fode, ele decide ajudar e ele fala que o seu pai monitorou sinais de ecolocalização indicando que o Muto estava na verdade se comunicando com algo. Talvez, quem sabe, outra espécie semelhante a ele, né? Uma fêmea, quem sabe uma troca de zap ali, comunicação. Até em Godzilla segura o vela, bicho. Tá foda pro geek. Aí o Muto ataca o submarino russo e o largatão, o The Brabo, o The Boss Godzilla chega no rolê causando um tsunami e troca uma porradaria indescritível com o Muto. E sim, tá, eu falo indescritível porque realmente não tem como descrever o que aconteceu na cena, velho. Tava tudo escuro. Que esse, inclusive, é um dos grandes problemas desse filme do Godzilla de 2014, né, cara? Porque a maioria das cenas envolvendo os monstros, as lutas que realmente importam, que empolgam, são gravadas durante a noite. Claro que isso daí é um recurso mais do que manjado, né, para poder disfarçar ali o CGI que geralmente está mais ou menos. A exemplo do primeiro Homem-Aranha, por exemplo, que a maioria das cenas, né, dele voando pela cidade foi gravado durante a noite. Só que, pô, cara, é um filme do Godzilla, mano, a gente tem que ver o monstrão, entendeu? Pô, você tem que aumentar o brilho da TV para poder ver o largatão. É por isso que eu sou Team Kong, porque eu não consigo ver o Godzilla. Eu estou certo, não estou? Não, e o mais engraçado é que quando eles param de lutar, o dia amanhece, né? Nossa, que coincidência maravilhosa isso aí. E enquanto o Muto fêmea lanchava Nova York, o almirante Stans aprova um
plano para poder usar ogivas nucleares na tentativa de atrair os 3 monstros para o oceano aberto e destruí-los. Ou seja, 3 coelhos com uma cajadada. Então, retornando aos Estados Unidos, o cara que só se fode se junta à equipe que entrega as ogivas de trem, mas a fêmea Muto simplesmente aparece e devora quase todas as ogivas nucleares como se fosse um lanchinho da tarde para ela, entendeu? Coitadinha dos caras. Né? Então, a ogiva restante é transportada por avião, né, pelo Ford lá em São Francisco, que é onde os monstros estão se estapeando, e ativada, é claro, após o Godzilla aparecer lá na ponte. E finalmente, meus amigos, após 1 hora de filme, cara, pode contabilizar, minuto 59, temos a primeira cena decente de luta envolvendo o Godzilla e o Muto, cara. Finalmente, é escuro, mas pô, glória a Deus, né? Fight! Fatality. E enquanto os monstros lá estavam se estapeando, o cara que só se forde, juntamente com uma equipe de ataque, eles tentam entrar na cidade para poder encontrar e desarmar a ogiva antes que ela detone, velho. Porque se acionar aquele negócio ali já era. E porradaria vai, vem, beijinho aqui, outro ali, também dos Mutos, né? Deixando o geek aqui de vela. Godzilla, por fim, solta sua baforada atômica, derrota os Mutos em uma cena que, apesar de escura, mas eu curti pra caramba, e simplesmente desmaia lá no meio da cidade de pura exaustão, né? Podia puxado também pro largatão, né? Vamos dar esse desconto, vamos dar essa hora extra pra ele aí, mas ele tá certo também, né? Descanso constrói fibra. Se bem que eu não sou um dos melhores exemplos pra isso, né? Tô mais de um ano sem ir pra academia, só pele, cara. Tô pior que o Goku. Goku, eu esqueci de antes. Ah, e adivinhem? Sim, foi só terminar a luta do Godzilla com os Mutos que o dia amanheceu, né? Essas coincidências são maravilhosas. O largatão, inclusive, ficou com moral com a galera, né, velho? Porque ele simplesmente começou a ser chamado pela mídia como o rei dos monstros e também o possível salvador da humanidade, né? Salvador lá, aqui na Bahia não quero aqui não. Apesar da porradaria ser boa, apesar de eu curtir o Godzilla mesmo sendo Team Kong, e também a mixagem de som desse filme, que, velho, foi foda pra caramba, mas em minha opinião, tá? Humilde geek aqui, que tem um total de 0 formações acadêmicas, o maior problema desse filme pra mim é o roteiro, cara. Ele é completamente desjuntado, é bagunçado pra caramba, é cheio de momentos desnecessários, né? Aquela parte que o Ford mesmo tava acompanhando um garotinho no trem, claramente não teve propósito algum na trama. A coitada da Feiticeira Escarlate também não tem nenhuma utilidade nesse filme, né, cara? Ainda mais Elizabeth Olsen, que, velho, é uma excelente atriz. E realmente, em minha opinião, é um desperdício muito grande, cara, porque ao invés do filme desenvolver melhor o núcleo humano ali da coisa, né, mostrando, por exemplo, a Feiticeira Escarlate lá no hospital, já que ela é uma enfermeira, então a gente poderia entender como que tava sendo todo esse caos da população, né, em saber que agora monstros existem, pô, já imaginou? Mas é como eu disse, cara, apesar de ter vários problemas, mas é um filme que eu até curto, entendeu? Porque tem um largatão, né, meus amigos? Se tem o Godzilla dançando no chroma key rosa, é claro que eu vou assistir. E olha lá, ó, o geek passando o batom. Não, cara, isso daqui é construtor labial, porque eu tô tomando agora o bendito do Rokutan pra ver se seca essas espinhas, vai ficar menos feio, só que essa miséria deixa meu lábio mais partido que Erisa Samud. Finalmente chegamos no meu filme favorito do Monstroverso, e nele a gente vai direto pra Segunda Guerra Mundial. Quando 2 pilotos de caça, né, um americano chamado Hank Marlowe e um japonês chamado Gunpei Ikari, caem de paraquedas em uma ilha pacífica no sul, né, a famosa Ilha da Caveira. E claramente a cena inicial deles dois tentando atirar um no outro foi uma referência mais do que clara a esse bichão aqui, cara, aos Stormtroopers, porque não é possível que eles não acertem um tiro, mano, né, pô, nem cheirando muito Nescau você consegue isso. Você parece burro! Só que aí ambos se envolvem em um combate corpo a corpo, mas a luta é interrompida por uma criatura gigantesca muito misteriosa. 29 anos depois, em 1973, o agente do governo dos Estados Unidos, Bill Randa, contrata o ex-capitão James Conrad, que parece muito com Loki, para guiar a expedição e mapear uma ilha conhecida como a Ilha da Caveira. Que segundo Honda, essa foi a ilha que Deus não terminou de construir. Sentiram daí? Mas não só isso, meus amigos, temos também o Sky Devils, que é um esquadrão de helicópteros liderado pelo Tenente Coronel Packard, né, que lembra muito o Nick Fury, com destaque, é claro, para o Major Jack Chapman e o Capitão Air Cole. Aí, é claro, não podemos esquecer dela, né, a fotojornalista de campo Mason, que lembra muito a Capitã Marvel, maravilhosa essa mulher, mas que também futuramente ia causar ciúmes no Kong, né, mas que não fica com ciúme também dela. Eu não tenho ciúmes, pois confio no meu taco. Chegando na ilha, após muitas turbulências, a galera começa a lançar explosivos para poder mapear a ilha, né? Só que claramente essa ideia saiu de um ser humano que tem 2 de QI, porque os explosivos simplesmente acabaram despertando o Titã, um gigante, um absurdo de tamanho, que tem 1000 pés de altura, todo peludo, King Kong, né? É genial essa ideia, né?
Kong faz a rapa, destrói quase todos os helicópteros como se estivesse brincando de carrinho pra eles aprenderem, e essa com certeza é uma das melhores cenas do filme e do Monstroverso como um todo, porque eles não só homenageiam diversas obras da cultura pop, né, como por exemplo Apocalipse Now, naquele plano, né, que o gigantão, o gorilão, ele sai pelo pôr do sol, que lembra muito o filme lá de 76, como também a fotografia desse filme, cara, é simplesmente, em minha opinião, a melhor entre os 3 filmes do Monstroverso, né, porque finalmente, dessa vez, a gente pode enxergar alguma coisa, né, pô, as batalhas entre os monstros, elas são filmadas durante o dia, a fotografia é lindamente absurda e a gente pode ter uma dimensão dessa vez de como é que foi bem feito o CGI do Kong, mano, até os pelos, as rugas, dá pra ver. O monstro tava grandão, velho, bonitão, peludo, com a bunda pra fora. Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? O grupo do Loki, eles tentam chegar até um ponto de encontro no extremo norte da ilha para poderem encontrar uma equipe de reabastecimento que iria chegar em 3 dias. Só que aí eles acabam se esbarrando com alguns indígenas locais da ilha e conhecem o Hank Marlowe, né, que é aquele brotherzinho lá do início do filme. Só que agora, obviamente, ele tá bem mais velho, se passaram muitos anos. Hank, esse que sonha novamente em um dia comer cachorro quente tomando cerveja enquanto assiste o jogo, é o sonho de todo americano, né? Ele tem toda a razão. E ele revela pra galera que o Kong é o guardião da ilha e é adorado como um deus pelos nativos pelo fato dele proteger os habitantes de muitos predadores. E entre eles temos o mais temido, temos o boss, o cara que põe medo no Kong, os Skullcrawlers, velho. Principalmente a versão alfa deles, né? E que inclusive Skullcrawlers, né, soa bem melhor em inglês do que em português esse nome. But I call them skull crawlers. Why? Because it sounds neat. E o Hank, inclusive, ele complementa dizendo que os Skullcrawlers antigamente simplesmente eliminaram, dizimaram todos os ancestrais do Kong e deixaram o gorilão lá sozinho na ilha. Sendo que os Skullcrawlers também a gente acabou descobrindo que ele foi o grande responsável por matar o amigo do Hank no início do filme, aquele japa lá, o Gunpei. Ah, cara, putz, mas não quero falar de morte, mano, eu não quero falar de morte, não. Tá acabando tudo. Cara! E pra variar, o Hank ele ainda diz que o Kong só atacou os helicópteros pra eles não despertarem a criatura alfa dos Skullcrawlers, né? O boss lá do final. Pra você ver, o Kong ele é um bom amigo, cara. Alfa esse, inclusive, né, dos Skullcrawlers, que mais tarde iria dar uma rabada lá no Cole, tadinho. E morreu. Então, depois de enterrar os seus companheiros, o grupo do Nick Fury começa a se dirigir até o Chapman, né, que estava perdido, cujo helicóptero tinha caído em outro lugar, carregando armamento muito pesado, né? Por isso que eles queriam chegar até ele. E o grupo do Nick Fury, inclusive, no caminho, se esbarrou com uma aranha gigante que quase mata geral. Aquela cena também é muito foda. Só que do outro lado, o Chapman testemunha Kong lutar contra um povo gigante e foge pro bosque, né? Antes, é claro, dele ver o tamanho da poupança lá do Kong, né? Gigante, peluda. Só que aí a gente sabe que a alegria de pobre dura muito menos do que todos nós imaginamos e o coitado do Chapman simplesmente vira estatística de Skullcrawlers, né? Foi abocanhado lá. Aí o Bill, né, o Honda, ele simplesmente entrega o jogo todo pro Nick Fury e ele diz que expedição caralho nenhum, filho. Ele tá ali mesmo pelos monstrões. Ele já sabia da existência dessas criaturas e tava lá pra poder estudá-las. Monstros existem. Não diga. Então o grupo do Loki se encontra finalmente com o do Nick Fury, só que o Nick Fury, ele insiste em procurar o Chapman, mano. Ele não vai sair daquela ilha sem um de seus homens. E ele mostra lá o colar, né, de todos os homens que o Kong matou. E o mais engraçado é que ele se deu ao trabalho de ir de cadáver em cadáver pegar o colar, né, sendo que o Kong engoliu muitos deles, mas enfim. Mas sabe uma coisa, meus amigos, que vocês podem fazer aí agora na sua casa, no seu celular, no seu computador, onde quer que você esteja, que não precisa, não necessita de coragem, de tão fácil que é deixar a voadora no like embaixo, cara. Faz isso, pelo menos em homenagem ao Goku que tá sem cabeça. Nice. Só que o Hank, né, óbvio, ele disse que se eles forem até onde o Chapman estava, que era a zona de perigo, era passagem só de ida, filho, porque lá é um campo de batalha esquecido entre os antepassados de Kong, onde só rolava chacina, briga, treta com os Skullcrawlers, mano. Lá é, se você ir lá, você morre. E chegando lá foi justamente o que aconteceu, filho. Rapada, entendeu? Pergunta pro Bill lá, que quando ele foi dizer, oh shit, morreu. Oh shit. Só que aí, é claro, o Loki em determinado momento mostra lá o colar do Chapman e o Nick Fury simplesmente fica sabendo da morte dele e a partir de agora o cara fica obcecado em sair daquela ilha com a cabeça do Kong. Ele quer matar um gorila que tem 1000 pés de altura, sendo que ele é um humano mela cueca de 1,82. O mestre Miyagi, ele tá certo naquele filme do Karate Kid 3. Às vezes o animal, ele tem mais juízo que um homem, que não é possível. Às vezes,
Animal tem mais juízo que homem. Que esse, inclusive, é um dos grandes diferenciais desse filme, né, cara? De Kong e a Ilha da Caveira, porque a violência extrema nesse filme é tratada de forma bem humorada. Talvez a gente separe alguns exemplos aqui isolados, né, como The Boys, ou até o próprio Deadpool, que acredito eu seja o melhor exemplo, só que em Kong a gente ri da morte dos outros. Eu não sei se é certo isso, porque eu acabei de perder um ente querido ali. Só que a armadilha do Nick Fury funcionou parcialmente, eles conseguiram deter o Kong e ele ordenou que seus homens colocassem explosivos ao redor da criatura. E olha só o plot twist, quando o Nick Fury estava prestes a matar a criatura e realizar o seu grande desejo naquele momento, né, pela vingança do Chapman, chega o grupo do Loki e impede o cara. Só que todo esse fuzuê, meus amigos, simplesmente despertou outra criatura, cara. Outro gigante, o Alpha dos Skullcrawlers. E aí começa uma porradaria sensacional envolvendo o Kong. Fight! Mas tirando a minha torcida aqui um pouco de lado pelo Kong, né, sou meio suspeito pra poder elogiar esse filme, só que, velho, entre os três, sincerão, geek aqui, você sabe que eu sou transparente com vocês. Esse foi o filme que mais me divertiu entre os três, e olha que eu gosto de Godzilla. E com certeza as cenas de ação foram os principais motivos pra isso, cara, porque os primeiros 50 minutos do filme são alucinantes, mano. Os planos que eles escolheram foram muito excelentes. As referências à cultura pop, como eu disse, né, principalmente Apocalipse Now, naquele plano sensacional que vem o Kong ao pôr do sol. Então, não é um filme nota 10, óbvio que ele tem problemas, mas como eu disse, entre os três até então foi o que mais me divertiu, né? Talvez Kong vs Godzilla mude isso, mas não para por aí não, cara. Kong e a Ilha da Caveira ainda teve mais, teve pós-créditos, ao melhor estilo Marvel, eu tô falando. Um dia a Monarca interroga o Loki e a Capitã Marvel, dizendo que existem inúmeros outros titãs dando um rolê por aí. Um deles, inclusive, aqui no Brasil, cara. O RBR, Rio de Janeiro, mas é justamente isso que iremos ver agora com Godzilla 2, o Rei dos Monstros. 5 anos após a existência dos monstros gigantes, né, que agora foi exposta ao mundo e todo mundo tem conhecimento, nós conhecemos a doutora Emma Russell, né, que é uma paleobióloga que trabalha para a organização Monarca, que parece muito com a Norma Bates, e também a sua filha Madison, né, que parece muito com a Eleven, e eu tenho certeza que naquela cena dali ela tava ouvindo o Churastei ou Churagol. Só que elas acabam testemunhando o nascimento de uma larva, né, chamada Mothra, que é acalmada pela Emma através do dispositivo Orca, que é uma parada, cara, que pode emitir frequências para poder atrair ou alterar o comportamento dos titãs. E aí a Eleven faz o quê? Né, viciada em tocar em Demogorgon, toca de novo lá na Mothra. Não faz isso, filha, vai dar ruim. Não me zoa não, cara, não me zoa não, que é bem macho, pô. Só que aí um grupo de ecoterroristas, liderado pelo Alan Johnson, né, que parece muito com o Tywin de Game of Thrones, ataca a base, mata geral, rende a Emma e a Eleven enquanto a Mothra sai voando por aí. Então o Serizawa e sua equipe abordam o ex-funcionário Dr. Mark Russell, né, ex-marido da Emma e pai da Eleven, para poder ajudar a localizar as duas. Só que o Mark, né, claro, inicialmente ele reluta em ajudar a Monarca porque ele tem um ranço pelo Godzilla muito grande, né, porque segundo ele o monstrão largatão foi o principal responsável pela morte do seu filho Andrew, né, que inclusive é o que a gente viu na cena de abertura do filme. Só que aí ele topa, a equipe Monarca segue Godzilla até a Antártica, onde o Tywin pretende libertar um titã de 3 cabeças, monstrão peludão com o codinome de Monstro Zero, o popularmente conhecido por todos como Gonorreia. E o quê? Sei lá, eu entendi Gonorreia. Hã? Ghidorah. A Emma, ela desperta o Ghidorah, o monstrão peludão acaba fazendo a rapa lá na Monarca, só que aí é claro que aparece ele, né, mano, The King, The Boss, né, o rei dos monstros, o Godzilla, fight! É, Godzilla, se bem que nessa luta daí você tomou um pau, cara, uma coça pro Ghidorah, mas aí, enfim, ele arregou e fugiu. A mãe da Eleven, a Emma, ela acaba despertando também outro titã, outro monstro extremamente poderoso lá no México, que era o Rodan, aquele bichão lá do fogo. Aí o Monarca atrai o Rodan pra poder lutar contra o Ghidorah, só que o Ghidorah, é claro, rapidamente derrota o Rodan antes de ser emboscado pelo Godzilla, que simplesmente corta a cabeça esquerda do monstrão, cara, aquela cena ali foi foda. Só que aí, de forma totalmente não explicada, o filme tira um coelho da cartola, tira uma solução do nada de que agora o Almirante ele estava trabalhando durante muito tempo em uma bomba de hidrogênio que ele iria jogar no mar, onde ele iria matar simplesmente monstros que tivessem a um raio de não sei quantos quilômetros, velho. Quando que isso foi dito no filme? Cara, eu detesto quando o filme ou uma série tira uma solução do nada, tá ligado? Que não foi abordado antes, que eles não explicam direito, é muita cheiração de Nescau. Ah, vai
Aí eles lançam a bomba, a Monarca pensa que o Godzilla tinha morrido e o Ghidorah, que não necessita de oxigênio para poder sobreviver, saiu de lá numa boas, cara, recuperou a cabeça dele com extrema facilidade e rugiu o seu chamado Alpha, despertando todos os titãs adormecidos ao redor do mundo. Até Brasil, cara, até nós tá nesse rolê, entendeu? Salve, Brasil. Só pode estar de brincadeira. Mas olha só o plot twist, rapaz. O Godzilla, ele tava vivo, ele não morreu. Nossa, ninguém imaginava isso. I've never been more shocked. Aí a Mothra sai de seu casulo e voa para poder se comunicar com Godzilla, que estava se recuperando em uma antiga cidade subaquática. Aí a equipe da Monarca, via submarino, localiza o covil do Godzilla e decide ajudá-lo. Só que tem um porém, meus amigos, se a Monarca chegasse perto do local onde estava o Godzilla, era passagem só de ida, filho, não ia voltar mais, ia todo mundo ser enterrado, porque lá era um lugar altamente radioativo, já que é assim que os monstros, os titãs, eles se alimentam. Então na pressa, a Monarca decide detonar uma ogiva nuclear para poder acelerar o processo de recuperação do Godzilla, mano. Olha só, homem e monstro trabalhando junto, que maravilhoso. E aí o nosso queridíssimo Dr. Serizawa, ele acaba se sacrificando no final, detonando a arma e revivendo o seu velho amigo, né? Porque ele já era um brother ali, vocês viram? Então a Emma, né, a mãe da Eleven, finalmente percebe, né, a ficha caiu, que a destruição que o Ghidorah e os outros titãs trarão ao mundo é muito pior do que qualquer outro humano possa imaginar. Mas o Chewin, obviamente, ignora os seus pedidos, cara. Não, esse cara daí merece uma flechada no peito. E aí começa uma treta entre vários titãs, cara, entre vários monstros, entendeu? A Mothra, ela consegue chegar a tempo, né, pra poder ajudar o seu Godzilla, só que ela é interceptada pelo Rodan, aquele bichão lá do fogo, só que aí, meu filho, rainha é rainha, né? Tome lá o abdominal dela, né, como é? O ferrão abdominal, se lascou o Rodan. Só que aí a Mothra, né, rainha, decide se sacrificar e transfere sua energia pro Godzilla, transformando o Largatixa em um Super Saiyajin 13. Mas aí a Emma decide se sacrificar, né, para poder levar o Ghidorah para longe, dando a Mark, a Eleven e a Monarca tempo para poder escaparem, né? Norma Bates, como sempre, cuidando dos seus filhos, né? Que referência. E depois que Godzilla estraçalha o Ghidorah no modo Super Saiyajin 25 e volta ao seu estado normal, ele solta uma baforada atômica na cabeça restante e todos os outros titãs chegam e se curvam diante do rei. Mas não pense que acabou não, meus amigos. Estou falando, cara, esse Monstroverso é uma espécie de Marvel com titãs, porque tem cenas pós-créditos, tem duas inclusive. Porque em uma delas, né, a gente vê que notícias e arquivos da Monarca mostram que os titãs estão ajudando a curar o planeta através da radiação. Tá vendo aí? Eu tô falando, eu disse no meu top 10, mas os titãs, os monstros, eles têm políticas ambientais melhores que o nosso governo, ó, tá aí. E pra fechar com chave de ouro, eles descobrem, né, que pinturas rupestres do Godzilla lutando contra o Kong existiam, né, já armando o circo pro próximo filme. E o Chewin, maldito, compra a cabeça esquerda decepada do Ghidorah. Godzilla vs Kong. Nossa história continua com o filme Godzilla vs Kong de 2021, pois 5 anos após, né, de Godzilla ter derrotado o Ghidorah, o Kong, monitorado pelo Monarca, né, dentro de uma cúpula gigante na Ilha da Caveira, o Kong é simplesmente visitado pela Gia, né, a filha adotiva da especialista em Kong, a senhorita Andrew, sendo que a Gia, ela é surda e se comunica com o Kong através da linguagem de sinais. Ou seja, o Kong, ele meio que estabeleceu, né, essa régua, esse laço com a Gia, onde apenas essa garota pode se comunicar com o grande titã. E desde sempre os titãs aprendendo que quem manda aqui é a mulher, né? Quem manda nessa que sou eu! Porém o Bernie, né, que é um funcionário da empresa Apex e apresentador de um podcast de teorias da conspiração envolvendo os titãs, ele extrai alguns dados que sugerem atividades sinistras em uma instalação ainda mais sinistra. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, o Godzilla ataca essa instalação da Apex e calma que já vocês vão descobrir o motivo disso. Porém, durante o ataque, né, o Bernie, ele vê de relance um dispositivo enorme que vai ser simplesmente o catalisador para um dos maiores dedos no rabo e gritaria desse Monstroverso. Porém, do outro lado, a nossa queridíssima Madison Russell, que se parece muito com a Eleven, ela é uma grande fã, né, do podcast do Bernie e ela convoca o seu grande amigo Josh pra poder investigar esse lance do Godzilla, pô, parece real isso aí. Eu não sei porquê, mas todo Josh basicamente tem essa aparência aí, eu não sei o que é isso. E com isso, né, o CEO da Apex, o Walter Simmons, ele recruta o Nathan Lind, né, que é um teórico da Terra Oca, pra poder guiar a busca por uma fonte de energia vinda de lá, ou seja, a terra natal dos titãs, cara. A Terra, na verdade, não é plana, né, ela é oca. Porém, o Nathan, inicialmente, ele está hesitante
Provavelmente, né, porque o seu irmão, ele morreu em uma expedição devido a um forte efeito gravitacional reverso, né? Porém, o Nathan, ele concorda depois que o Walter revela que a Apex desenvolveu naves espaciais capazes de suportar a pressão exercida pelo enorme campo gravitacional, os famosos VATOS, ou veículos aéreos da Terra Oca. E com isso, Nathan, ele se encontra, né, com a senhorita Andrews e a convence a deixar o Kong guiá-los através da Terra Oca pelo posto avançado na Antártica. Então, Nathan e a senhorita Andrews, com uma equipe da Apex liderada pela filha do Walter, né, a Maya, embarcam em um navio modificado escoltado pela Marinha dos Estados Unidos, né, que carrega o gigantesco Kong. Pois é, levaram um gorila para dar um passeio no barco. Ele também é gente como a gente. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Porém, como absolutamente ninguém se importa com o núcleo humano desses filmes do Monstro-verso, se embora pro que importa de verdade, que é gorila descendo o cacete no lagarto. Quer dizer, dessa vez foi o oposto, né? O Godzilla levou a melhor. Sendo que a galera avisou, a galera alertou. Ó, cuidado na hora de transportar o Kong aí nesse navio, porque o Godzilla vai aparecer e vai atacar o Kong, né? Porque só pode existir um Alpha. E é por isso que o Kong esse tempo todo ele ficava lá na Ilha da Caveira, né? Porque se ele saísse de lá, o Godzilla ia aparecer e ia rolar mais um dedo no rabo e gritaria entre lagartixa e gorila. E dito e feito, né? O Godzilla ataca o comboio e luta contra o Kong, né? Mas recua depois que os navios desativam seu poder e o fazem pensar que estão destruídos. E detalhe que o nosso queridíssimo Kong, ele perdeu esse round, tá? A lagartixa deu 2 jabs na cara dele, caiu de uma árvore e se espatifou todo. Assassino pela cabeça, te dou um golpe pela cabeça, assim, e Porém, para evitar alertar o Godzilla, o Kong é levado por aviões e helicópteros para a entrada da Terra Oca, sendo que a Gia, né, o convence a entrar no túnel enquanto a equipe o segue nos Vatos. E lá do outro lado, a Eleven e o Josh encontram o Bernie, que se junta à investigação e do nada eles entram na base destruída da Apex e descobrem uma instalação subterrânea secreta. Só que eles foram presos em um monotrilho subterrâneo que os leva a uma instalação da Apex em Hong Kong. Eu não sei vocês, mas essa Eleven adora entrar em um lugar subterrâneo, em um mundo invertido, ela adora isso. Eu entendi a referência. Porém, lá em Hong Kong, eles se deparam com o Mechagodzilla, que é um robô telepaticamente controlado, né, pelo Ren Serizawa, que é o filho do falecido Dr. Ishiro Serizawa, através das redes neurais da cabeça decepada do Ghidorah. Só que aí o que acontece? O bichão, ele é prejudicado pelas limitações de seu fornecimento de energia. Então o plano do Walter Simmons é aproveitar a energia da Terra Oca para superar as limitações do Mechagodzilla. Afinal, segundo ele, só pode existir um monstro nível alfa. Sendo que com o Mechagodzilla, o Walter Simmons, ele finalmente achou que seria capaz de derrotar tanto o Godzilla quanto o Kong. E quando eu era criança, eu realmente achava que eu poderia um dia ser presidente dos Estados Unidos. Acorda pra vida, rapaz, você não vai derrotar ninguém. esse cara deve ser doido. E detalhe que a Eleven, junto com os caras, simplesmente invadiram a instalação ultra secreta lá dos caras em Hong Kong, chegaram a poucos metros do Mechagodzilla e absolutamente ninguém percebeu nada. Não, os caras gastaram bilhões produzindo, criando um Godzilla versão robô, mas não tiveram recursos para colocar câmeras de segurança. Você parece burro! Porém, dentro da Terra Oca, né, o Kong e a equipe encontram um ecossistema semelhante à Ilha da Caveira, né, e eles descobrem a Sala do Trono Ancestral de sua espécie, onde eles veem rostos de uma antiga guerra com a espécie de Godzilla e o machado feito de outras placas dorsais do Godzilla. Simplesmente temos aqui o Rompe-Tormenta do Monstro-verso. Essa referência é genial, já não basta colocar todos os atores da Marvel, agora colocar o martelo do Thor. Quem manda nessa aqui sou eu! E conforme eles identificam a fonte de energia, a equipe Apex a envia de volta para sua base em Hong Kong, apesar dos conselhos da Doutora Andrews, né? Então, atraído pela ativação do Mechagodzilla, o Godzilla chega em Hong Kong e, sentindo o Kong, ele perfura diretamente o solo até a Sala do Trono em seu bafo atômico, né? E aí rolou maior cacete armado, dedo no rabo e gritaria, até que a Maya e a equipe Apex tentam escapar, mas seu vato é esmagado pelo Kong. Olha, eu tenho a sensação que depois dessa cena, depois desse momento, dificilmente eles vão conseguir andar outra vez. E com isso, né, Kong, Doutora Andrews, Gia e Nathan sobem para Hong Kong, onde Godzilla e Kong finalmente lutam em um cenário que poderia facilmente estar incluído no jogo do Cyberpunk. E agarro pela cabeça, assim, de Só que aí olha o que aconteceu, cara, a lagartixa, né, o Godzilla aí, inicialmente ele foi dominado pelo Kong, só que aí o gorilão, ele ficou cansadão e acabou perdendo esse round.
faleceu. E com isso, Eleven, Josh e Bernie finalmente foram pegos, né, pelos seguranças e levados até o Walter, né? E apesar das preocupações de Rain sobre a volatilidade da fonte de energia, o Walter, ele ordena que ele ative o Mechagodzilla. Só que pra surpresa de 0 pessoas, afinal o homem nunca vai conseguir controlar a máquina, eles perdem o controle do robô, que mata o Walter e eletrocuta o Rain, né? E em seguida começa a atacar Hong Kong. E aí começa um cacete armado, um dedo no rabo e gritaria, menino amarelo correndo pra mãe, simplesmente o Godzilla e Mechagodzilla lutam. E o Mechagodzilla simplesmente meteu uma porrada na lagartixa. E foi feio, a surra foi inacreditável. E é desse jeito, é mesmo, porque é mesmo. Porém, heroicamente, né, o Nathan, ele revive o Kong ao destruir o Vato e Gia o convence a ajudar o Godzilla. Enquanto o Mechagodzilla domina ambos os titãs, Josh dá um curto-circuito nos controles do Mechagodzilla com um frasco de bebida do Bernie, né, interrompendo momentaneamente o robô. Olha, o Kong, ele pegou o rompe-tormenta lá e começou a apanhar a criança na brisa, na noia. Já! Vou pegar minha mão! Vou dar tanta marretada na sua cara! Você vai passar o 2018 numa marca! E aí o Godzilla, né, sobrecarregou o machado do Kong com seu sopro atômico e dá-lhe aqui uma vapada na cabeça do Mechagodzilla. Finalmente eles venceram e juntos. Acabou. E com isso, né, Eleven, Bernie e Josh se reencontram com Mark Russell, né, que é o pai da Eleven nesse filme, enquanto o Godzilla e o Kong se olham brevemente até que os dois seguem caminhos diferentes. Ou seja, rivais? Sim. Inimigos? Sim. Vai pra merda, aqui é Kong, Team Kong. Porém, graças aos esforços da dupla de titãs, eles derrotam, né, o Mechagodzilla e tempos depois, a Monarca estabelece um posto de observação na Terra Oca, né, onde o Kong agora simplesmente governa. Ou seja, tome gorila de galho em galho e banana na cabeça. E aí, meus amigos, vocês curtiram esse filme do Godzilla vs Kong? Era o que vocês realmente esperavam em relação à luta, ao núcleo humano? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. Não é o meu filme favorito, mas eu até que curto, tá? Continuando, temos o recente, que inclusive está nos cinemas, Godzilla vs Kong, o Novo Império, que se passa algum tempo depois do último filme, né, quando os dois juntos eles conseguiram derrotar o Mechagodzilla, né, sob influência lá do Ghidorah. Então o Kong, ele estabelece seu território no recém-descoberto Terra Oca, né, e enquanto ele tá na superfície da Terra, Godzilla continua a manter a ordem entre a humanidade e os titãs, né, derrotando Scylla em Roma e depois descansando no Coliseu, né, tem que descansar porque o homem não é de ferro. E detalhe que o Kong no início desse filme, ele tava com dor no dente, teve que fazer uma extração sem anestesia. O Kong é gente como a gente. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Cara, na verdade esse filme tinha que se chamar Kong, o Novo Império, porque assim, a participação do Godzilla nesse filme, ela é tão curta quanto o Rodrigo Santoro em filmes internacionais, é inacreditável. É verdade. Porém, um posto avançado de observação monarca, né, que estava estacionado na Terra Oca, captou um sinal não identificado. E lá na superfície da Terra, né, o sinal fez com que a Gia, que é o último membro da tribo Iwi, tenha alucinações e flashbacks, né, deixando a menina e sua mãe adotiva, a doutora Andrews, preocupadas. Porém, também sentindo o sinal, Godzilla deixa Roma, ataca uma usina nuclear na França para simplesmente absorver a radiação. Ou seja, a galera do Monarca acreditava que o Godzilla estava se fortalecendo para uma ameaça que estava por vir. Ó o bicho vindo, moleque. E quando um buraco se abre, né, perto de sua casa, Kong descobre uma região desconhecida escondida lá na Terra Oca, né, e simplesmente uma tribo lá de gorilas gigantes, incluindo um adolescente, o Suco. Não, agora pronto, né? O Kong nesse filme, ele já tava barbudo, ele já tava com o machado na mão e agora apareceu um adolescente pra ele criar. Eu não sei vocês, mas eu acabei de jogar esse jogo aí. Eu entendi a referência. Inclusive, um dos maiores orgulhos que o Tio Geek tem na vida é que eu posso dizer que eu sou amigo do Kratos. Eu sou amigo do Ricardo Juarez. Um grande abraço, meu querido, um dos melhores dubladores que nós temos. Porém, após um confronto inicial, né, onde Suco e os outros gorilas tentam capturá-lo, Kong conquista a confiança de Suco cuidando dele, né? Detalhe que no meio dessa treta que rolou aí, o Kong, ele pegou uma lasca de pedra e meteu na cabeça do menino. Foi muito engraçado isso aí. Olha a pedra! Então o Suco, né, ele leva o Kong ao covil da tribo e o seu líder tirano, né, que é o Scar King, luta e fere o Kong com a ajuda de um antigo titã movido a gelo, que é o Shimo, que o Star King controla através da dor usando um cristal. E detalhe que o Star King, nesse momento, ele começou a zoar o Kong porque ele tinha uma prótese de um dente, né, pra você ver que o bullying acontece até entre os titãs.
E com isso, a senhorita Andrews e Gia, ao lado do veterinário Titan Trapper e o podcaster Bernie, pois é, o Bernie do nada foi parar na Terra Oca, eles vão para aquele lugar para poder encontrar a fonte do sinal, né? E lá eles descobrem uma seção subterrânea desconhecida que abriga os membros restantes da tribo Yi, cara, que é um grupo de pessoas que se comunicam telepaticamente entre si e de quem Gia é descendente. Então, investigando algumas ruínas, eles supõem que o sinal era um pedido telepático de socorro enviado por outra civilização de Yi que vive na Terra Oca. Ah, agora eu entendi! E enquanto a doutora Andrews observa a Gia socializando com a tribo, ela expressa sua preocupação de que a Gia possa preferir ficar com a galera ao invés da sua mãe adotiva, né? Porém, dentro de um templo, a Andrews, ela descobre uma profecia que é o seguinte: há muito tempo, Star King, ele tentou dominar o mundo da superfície e travou uma guerra com a espécie do Godzilla no processo. Contudo, né, o Godzilla conseguiu prender o Star King e sua tribo nas profundezas da Terra Oca, e a profecia também afirma que Gia seria a chave para despertar a Mothra, que é simplesmente a mais braba de todas as brabas. O miserável é um gênio! Que inclusive o Tio Geek já fez um top 10 dos titãs mais poderosos do Monstroverso. É só vocês clicarem depois nos cards aí pra assistir. Mas agora não, fica nesse vídeo aqui. Então o Kong, né, sentindo Gia, localiza a galera junto com o menino e o Trapper coloca uma prótese avançada no braço do Kong pra poder tratar os seus ferimentos, né? Porém o Godzilla derrotou o monstro de Tiamat lá na Groenlândia pra observar a radiação de seu covil. E na esperança de atrair Godzilla pra Terra Oca, né, pra ajudá-lo na batalha, o Kong simplesmente o confronta no Cairo, né? Só que aí foi apelação, né? O Godzilla, ele tava todo sobrecarregado, pô. Ele acabou de absorver energia lá da usina da França, tava todo rosa, meteu foi a coça no Kong. Aí não tem como. Mas se bem que o Kong nessa cena da luta, ele meteu full jab direto na cara do Godzilla, viu? Eu senti essa pancada aí. Porém, a Mothra simplesmente intervém para convencer o Godzilla a ajudar o Kong, né? E é exatamente isso que ele faz. Ou seja, não só entre os humanos, mas os titãs também concordam que quem manda é a mulher. Infelizmente é assim, não tem o que fazer. Então Godzilla, Kong e Mothra simplesmente lutam contra o Star King, contra o Shimo, contra a tribo e dá-lhe aqui, fight. Porém, a luta dos titãs leva os bichanos simplesmente até o Rio de Janeiro, onde Shimo começa a induzir uma segunda era glacial sob o comando de Star King. Cara, sinceramente, era glacial no Rio de Janeiro. A cidade vai derreter o gelo todo, velho. Eu achava que os titãs eram mais inteligentes. E nós já fomos mais inteligentes. Porém, eis que surge o menino Zuko e destrói o cristal usado para controlar Shimo, né? Então, livre do controle de Star King, o gorila é destruído quando Shimo congela e Kong despedaça o seu corpo congelado, né? Encerrando o reinado de terror de Star King de uma vez por todas. Esse foi um gol do Kong com assistência do Godzilla. Desde Romário e Bebeto que a gente não viu uma dupla tão forte quanto essa. E após a batalha, né, o Godzilla retorna para descansar no Coliseu, a Mothra restaura a barreira protetora da casa do Zio, Kong junto com Shimo e Zuko retornam à Terra Oca, onde o Kong se torna o novo líder da tribo. E a Gia, ela simplesmente retorna para a doutora Andrews ao escolher ela como sua mãe adotiva, né? Cara, eu até gosto da direção desse filme, eu gosto de alguns pontos em específicos, as cenas de lutas, o CGI, a ambientação, tudo isso é muito bom, né? A parte gráfica, efeitos especiais, tudo isso é muito interessante, o visual do filme é muito bonito. Agora, tem algumas coisinhas no roteiro, sabe? Alguns desenvolvimentos ali, o vilão, gente, esse é o pior vilão do Monstroverso, tá? Eu já adianto aqui. Cara, a luta final não empolga, a ameaça do Star King em momento algum chega a preocupar o Kong e o Godzilla. Cara, eu acho que faltou um grande confronto nesse filme, velho, porque em todos os outros filmes a gente teve essa figura ameaçadora. Aqui não, fora que o núcleo humano desse filme, né, assim como a maioria dos outros filmes, né, cá entre nós, é bem decepcionante. É piadinha o tempo inteiro, é humor fora do time, principalmente o Bernie, né, que a cada 5 minutos ele faz uma piada que não é tão engraçado assim, mas é aquilo que eu disse, né, visualmente falando, né, a pessoa que paga o ingresso pra ver um filme Kong vs Godzilla no Novo Império, ele não tá lá pra ver núcleo humano, não tá lá pra ver piadinha, ele quer ver lagartixa descendo a porrada no gorila e vice-versa, é isso que a gente quer ver. E nisso o filme entrega, apesar do vilão, como eu disse, né, de não ter nenhuma cena de luta aqui que seja tão empolgante assim quanto os filmes anteriores, mas vale o ingresso. Eu acho que esse filme vale o ingresso, não é o meu filme favorito do Monstroverso, longe disso, mas vale o ingresso. Mais ou menos.
Mas e aí, vocês já assistiram Godzilla vs Kong Novo Império? O que vocês acharam desse filme? Foi bom? Não foi bom? Faltou alguma coisa? Comenta embaixo que o Geek vai ler e responder todo mundo. Comenta embaixo também quais os próximos temas dos especiais que vocês gostariam de ver aqui no Mundo Geek, capite? Eu vou ler e responder todo mundo. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui!